A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu saudo a igreja com a maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem sauda a igreja é vossa irmã e amiga, a irmã Ruth. Saudo os nossos irmãos da rádio que estão aqui também sintonizados conosco aí no YouTube. Amém. E hoje, meus irmãos em Cristo, vamos aí para a madrugada, Vou entrar 2h30 da manhã para estar em comunhão, para esperar os irmãos. E 3 horas da manhã eu inicio a oração, onde será 7 madrugadas consecutivas, Serão 7 madrugadas direto, aonde nós vamos estar aqui buscando a face do nosso Deus, E os irmãos tragam seus propósitos, tragam a água, aleluia, glória a Deus, para que nós possamos estar unidos aqui buscando a face do nosso Deus, Os irmãos que estão me perguntando, eu já mandei mensagem tanto no grupo do Telegram, do WhatsApp, coloquei na comunidade do YouTube e estou anunciando aqui, pelo YouTube, que é hoje, meus irmãos em Cristo Jesus. Então, os irmãos se preparem, porque serão 7 madrugadas poderosas nos pés do Senhor, a qual o Senhor vai pelejar por nós, amém? Como os irmãos podem ver aí no título, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me concedeu mais uma experiência, uma curta experiência. Eu pensei até que seria uma experiência somente para mim, mas o Senhor sabe, aleluia, glória a Deus, como é que Ele tem que trabalhar e proceder, porque tem experiências das quais eu tenho, e eu creio que os irmãos têm também, pela misericórdia infinita, porque nós não merecemos, que vamos levar para a tumba. Mas o meu ministério é um ministério sobrenatural, irmãos. Isso o próprio Senhor falou, é um ministério para quem é espiritual, é um ministério de prodígio, de sinais. Não vai ser uma igreja onde as pessoas só vão lá cultuar, louvar, ler a Bíblia e pronto. Vai ser um ministério onde haverá sinais, prodígios, milagres, porque isso vai aumentar a fé do povo de Deus. Através da cura, da libertação, aumenta a fé do povo de Deus. E vê que o Deus de Abraão e de Isaac, Ele continua curando, Ele continua libertando. E Ele fará assim até o fim dos tempos, até que o nosso rei venha para o seu povo. A verdadeira igreja de Cristo, ela é uma igreja avivada, ela é uma igreja de sinais, ela é uma igreja de prodígios. Ela é uma igreja que tem maravilhas, para acontecer através do Espírito Santo de Deus e o poder de Deus trabalhando dentro da igreja, como já houve ministérios que o Senhor me mostra que estão dentro de uma brasa de fogo, aleluia, o Senhor está ali trabalhando, os anjos estão ali trabalhando, e tem aqueles ministérios mortos que não tem a chama do Espírito Santo, que não tem os sinais que realmente vêm do Espírito Santo de Deus, porque eu já disse aos irmãos que os demônios também fazem sinais, nas sinagogas do diabo, nas igrejas babilônias que não têm doutrina, que não têm santidade, igrejas da porta larga que querem receber dons, que querem receber unção, vou dizer desta maneira, com a vida toda desconcertada. Se os irmãos prestarem bem atenção, que é o que eu estava comentando com uma irmã, que foi como o Senhor me induziu, me instruiu e tem me guiado até este preciso momento, que este canal não é somente um canal, aleluia, glória a Deus, a qual eu compartilho as experiências pela infinita misericórdia que o Senhor não somente dá a mim, mas dá a outros irmãos que também têm seus canais aqui no YouTube, porque nós estamos vivendo os últimos tempos, Nós estamos vivendo os últimos tempos onde a porta da graça, ela vai fechar. Ela fechará e o Espírito Santo de Deus será retirado da terra. Estamos vivendo os últimos sinais da volta de Jesus. Estamos vivendo os últimos sinais onde o espírito da apostasia está trabalhando na terra para enganar aqueles que não estão na guia do Espírito Santo e que estão em sua carne. Então, igreja do Senhor, nós temos que realmente nos preparar para este grande dia triunfal, aonde nós queremos subir e encontrar Jesus nas nuvens. Então, este canal pela guia do Senhor e orientação de Jesus não é somente um canal de experiências, mas é um canal, aleluia, aonde o Senhor me instrui, porque eu recebo instruções do Senhor e eu somente passo aos irmãos sobre a importância, a vida constante de um soldado na presença de Deus, a vida de renúncia, de santidade, de consagração, de jejum, de oração e de receber realmente as bênçãos que emanam do trono de Deus, porque os demônios e Satanás também dão bênção, e eu vi isso no mundo espiritual. Eles também abrem porta de emprego, eles também dão bênçãos
aonde os corações dos homens querem, tipo, por exemplo, quando o Senhor me deu experiência dos demônios que se ocultam atrás das imagens, eram os demônios que atendiam os pedidos dos católicos, das pessoas que vivem este engano, né, se curvando diante de uma estátua de gesso, fazendo pedido, e aquele pedido é concedido. Isso foi só uma das experiências que o Senhor me deu, que como Satanás, ele é sagaz. Então, vendo como ele é sagaz, inteligente, calculista e que tem muita fé para nos derrubar, eu fico com as minhas antenas paradas e eu sempre peço ao Senhor que não me permita que eu seja enganada por ele, porque ele simplesmente ele é estrategista, né? Ele muda de jogada para frustrar os planos de Deus na nossa vida, para querer nos parar. Então, é mediante o jejum, a vida de oração, a vida de consagração, de santidade, é que nós vamos estar blindados no mundo espiritual. É mediante a vida santa, vou dizer desta maneira, a vida de consagração, que nós não somos somente, aleluia, glória a Deus, cultuadores de igreja, mas somos um exército de Cristo levantado aqui na terra pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor quer. Ele quer que seu povo seja um exército unido como o corpo de Cristo para combater as trevas e a Satanás. E é disso que se trata este canal. Através deste canal, o Senhor está levantando o seu povo no jejum, na oração, na consagração e na santidade e na doutrina santa do Senhor. Não ser religioso. Eu já disse aos irmãos que eu não prego extremismo religioso aqui. Eu não prego isso aqui porque isso não condiz com aquilo que eu aprendo com o Senhor, com as escrituras, que o seu fardo é leve. Aonde a doutrina dele nós obedecemos por amor a ele e à sua palavra, né? Mas eu falo uma coisa, as pessoas já põem palavras na minha boca, essas pessoas ficarão no arrebatamento. Lamentavelmente, muitos ficarão naquele grande dia pela língua, irmãos. Por levar informações que são mentirosas mais adiante, por serem contendeiros, fofoqueiros, fazendo rebelião dentro do corpo de Cristo, que não pode, porque nós temos que estar unidos. Porque se nós temos algo contra nosso irmão, nós não podemos nem tomar santa ceia. É isso que nos instrui as Escrituras. Então, Igreja do Senhor, aleluia, glória a Deus, o Espírito Santo de Deus me acordou na madrugada para ir orar. O Senhor tem me cobrado muito mais do que Ele já me cobra. Eu sinto essa cobrança do Senhor, justamente por tudo que há de vir e por tudo que eu estou vivendo neste momento. Eu preciso estar com os meus pés solidados em Cristo Jesus, solidados na palavra, solidados no Evangelho, aleluia. Eu sei que eu sou ser humano, eu sei que eu tenho limitações, mas eu não confio em mim, de mim eu não tenho nada. Aliás, de nós mesmos, nós não temos nada. É somente com o Senhor diante de nós, pelejando com justiça e retidão diante de nós, é que realmente nós podemos vencer as dificuldades dessa terra. Nós somos testados a cada instante, a cada minuto. Cada aprovação que passamos nessa terra, nós somos provados pelo fogo como ouro, somos passados pelo fogo como ouro. E quando o Senhor dá a vitória, aleluia, Ele derrama aquilo. Eu peço perdão aos irmãos, pois a parede da minha casa dá com os vizinhos aqui. Então, se os irmãos escutarem gritaria, se os irmãos escutarem alguém falando, é isso aí, olha aí. Eu tive que parar um pouco a gravação, irmãos, para esperar parar um pouco o barulho, para dar continuidade, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, Igreja do Senhor, aleluia, como eu estava mencionando aos irmãos, eu fui acordada pelo Espírito Santo para poder orar na madrugada. Os irmãos sabem que eu sou da madrugada, pela misericórdia do Senhor. Irmãos queridos, foi uma experiência curta que o Senhor me deu, mas isso está relacionado com a campanha que vai dar início no dia de hoje, amém? Aleluia, glória a Deus. Fui colocar minha cara no pó e depois de estar um tempo ajoelhando, ali comecei a falar em línguas, só que eu estava falando uma língua que eu não costumo falar. Eu vi que a língua que eu estava falando, celestial, era diferente de todas as línguas que eu já havia falado, era diferente. E sentindo a graça, sentindo a presença de Deus muito forte, o Senhor Jesus me disse: levante e marche para mim. Levante e marche para mim. E eu comecei a marchar dentro do meu quarto. Eu não sou tomada muito nesse mistério da marcha, mas fui tomada por esse mistério de marchar como um soldado de Cristo. O Senhor abriu a minha visão espiritual e pude ver toda a minha armadura no mundo espiritual. Halamai, pude ver toda a minha armadura. E o Senhor Jesus marchava comigo dentro do meu quarto.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele marchava comigo, ele veio como general. Ele disse: eu vim como general para pleitear por ti, para guerrear por ti. Nós marchávamos dentro do meu quarto e todos os movimentos que eu fazia com a minha espada, aliás, todos os movimentos que o Senhor fazia com a sua espada, eu fazia com a minha. Nós fazíamos em continência cada movimento de uma maneira perfeita com a espada dentro do meu quarto, e eu falando aquela língua que eu nunca tinha falado. Então, depois de estar um tempo sentindo a graça, sentindo a unção, sentindo ali a espada nas minhas mãos, segurando a espada, aleluia, glória a Deus, vi toda a minha armadura, uma armadura prateada, muito potente, aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que não somente a espada, como a armadura, todas as armaduras no mundo espiritual, o Senhor, Ele disponibiliza para o seu povo, para que nós possamos guerrear contra Satanás e seus demônios. Nós já fizemos uma campanha aqui, respaldada em Efésios, onde nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, que nós precisamos estar blindados no mundo espiritual para que Satanás não jogue as suas setas inflamadas sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, porque quando a pessoa não tem essas armaduras, elas são atingidas pelos demônios. Então, depois de estar ali fazendo aqueles movimentos com a espada, com o Senhor, que estava como general de guerra, eu voltei a ajoelhar e continuei dando louvor ao Senhor, orando e entregando a Ele todo o meu eu, com o meu coração aquebrantado na presença do Senhor, pedindo que Ele direcione, que Ele guie, que não permita que eu tome decisões relacionadas à minha vida e também ao ministério na minha carne, mas que Ele tome por mim, pois é Ele que sabe o que é melhor para nós. Então, depois, aleluia, de estar bastante tempo ali adorando ao Senhor, o Senhor disse: venha comigo e venha guerrear comigo. Venha que eu vou te ensinar como guerrear contra os demônios. Halamai. Foi então que o Senhor retirou meu sentido e nós atravessamos a parede. O Senhor me deu um arrebatamento. Nós atravessamos a parede e eu quero descrever como eu vi Jesus. Eu vi Ele como um general de guerra nessa experiência. O seu cabelo era tão branco que parecia algodão, muito branco. Nunca vi brancura como aquele. Dos seus olhos eram como bolas de fogo, halamai. Era como bolas de fogo, e quando ele falava era como se fosse uma espada. É como está aqui no livro de Apocalipse, que o Senhor me deu a palavra. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Aleluia. Eu vi assim essa espada saindo. Quando nós atravessamos a parede, eu olhei para o teto, aliás, olhei para os aires e estava infestado de tudo quanto era demônio. Eram muitos demônios, muitos, nem se via o céu, eram tantos demônios que tinham nos aires. Foi então que eu e o Senhor ficamos em continência como soldados, e o Senhor Jesus Cristo disse: aí vai vir os demônios pelear, aí está vindo os demônios, guerrear conosco, brigar conosco, lutar conosco. Nós ficamos em continência e lutamos, era uma legião. Eu não posso descrever a quantidade de demônios. O Senhor me descreveu que esses demônios eram muitos demônios, e eles estavam fazendo de tudo para o meu ministério, travar o meu ministério, colocar bloqueio. Nós lutamos contra aqueles demônios e eu me senti realmente um soldado de Jesus, me senti realmente um soldado de Cristo no mundo espiritual, que é o que todos nós somos quando somos levantados pelo Senhor e chamados para estar alistados nessa guerra contra o inferno. Depois de nós estarmos lutando, quando eu passava a espada nos demônios, irmãos, eles explodiam e se tornavam como uma fumaça negra no mundo espiritual, eles apareciam. Nós lutamos ali com os demônios, o Senhor de um lado e eu de outro, aleluia, glória a Deus, aleluia, lutava com eles. Foi então que nós paramos e somente quando o Senhor levantou as suas mãos, Ele fulminou por completo aquela legião. Somente quando Ele falava, saía essa espada de sua boca e Ele fulminava os demônios. Foi então que depois de terminar isso, eu vendo o poder do Filho de Deus diante dos meus olhos, eu me prostrei nos pés do Senhor e disse: Tu és realmente o Filho de Deus. Tu és realmente o poderoso. Eu vou te servir até a morte. Tu és o meu Senhor e o meu Redentor, o meu general de guerra e o leão da tribo de Judá. Halandebashibiko. Tu és realmente o poderoso e eu vou te servir. Toda a honra e toda a graça e toda a glória eu dou a ti, Senhor. Toda a honra e toda a graça eu dou para ti. Eu só queria adorar o Senhor,
por ver o quanto ele é poderoso, e que nenhuma legião, e nem o inferno, e nenhuma potestade, nem o principado pode ir contra o Senhor. O Senhor olhou para mim e disse: diga-me, a igreja, aleluia, que sua luta não é contra a carne, a sua luta é contra os principados, os príncipes da maldade, contra os demônios, que a luta é espiritual. Foi então que o Senhor enfatizou: eu vou permitir aqueles que não estão me buscando no jejum, na oração, na consagração, na santidade, sejam atingidos pelos demônios, porque essas são as armas que eu coloco sobre o meu povo. Eu não coloco armas sobre o meu povo para que eles não usem. Alguns estão com a espada parada, alguns estão com a espada na cintura. Quando eu atravessei, o Espírito Santo fez eu lembrar a parede com o Senhor. A minha espada, ela estava na minha cintura. O Senhor disse: retire a tua espada da tua cintura, que agora nós vamos guerrear com os demônios. E foi que aconteceu tudo isso. O Senhor Jesus me disse que nesta campanha de 7 madrugadas, aleluia, glória a Deus, consecutivas, Ele vai vir como general de guerra, guerrear e pleitear pela sua igreja. Ele vai realmente, o Filho de Deus, Ele que é verdadeiro e fiel, Ele vai pelejar por nós com justiça, meus irmãos, nesta campanha de 7 madrugadas. Depois de estar adorando o Senhor por um tempo, Ele me levantou e me trouxe de volta para o meu corpo. Foi uma experiência curta, mas muito edificante, de ver que realmente o Senhor, Ele é o nosso general. Quando o Senhor veio, eu estava toda machucada no mundo espiritual. Eu estava toda machucada espiritualmente falando, meu corpo estava machucado, mas eu não deixava em nenhum momento a espada e nem pretendo deixar. O Senhor veio pelejar por mim, pela minha causa, meus irmãos, da mesma maneira que Ele vai pelejar por nós nesta campanha de 7 madrugadas consecutivas. Nós lutaremos contra os demônios que estão bloqueando os dons, o Senhor me revelou e me mostrou. Vamos lutar contra os demônios que têm bloqueado as bênçãos. São demônios específicos que são separados para esta missão de bloquear dons, bloquear bênçãos. Eles trabalham realmente como um exército maligno e luciferiano no mundo espiritual para impedir que as bênçãos venham sobre o povo de Deus e para impedir que aqueles recebam os dons. São demônios de bloqueio que bloqueiam bênçãos. É como se houvesse uma parede escura na frente de cada irmão. Então, irmãos queridos e amados, foi essa experiência magnífica que eu tive com o meu general de guerra nesta madrugada. E a Ele dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação, porque imerecida sou de lutar como um general, vamos dizer, como uma guerreira, digamos assim, com o Senhor. Ele realmente é magnífico, Ele é maravilhoso. Ele é realmente o Filho de Deus e, aleluia, a sua presença é maravilhosa, estar com Ele, a gente se sente seguro, protegido. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, eu convido todos os irmãos a virem orar nesta madrugada. E o Senhor me disse: eu quero todos de joelho nos meus pés. Halamai. Porque o Senhor me havia revelado que tem alguns irmãos que vêm orar para pegar somente a bênção. Somente vem como a noiva interesseira. Inclusive recebi um print de uma pessoa dizendo que nós não somos a noiva, somos sim, pois o próprio Jesus me disse na madrugada: são a minha noiva, a noiva de Cristo que vive a doutrina. Eu não sou a noiva de Satanás. Inclusive, o Senhor, pela sua graça, me deu uma experiência mostrando que é a noiva de Satanás e a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo é aquela que vive santidade, doutrina, e que está renunciando ao mundo e está disposto a renunciar o que for por amor a Ele, por amor à sua obra. Não aquela que está em cima do muro e que está andando de mãos dadas com o mundo, traindo ao Senhor com o Satanás. Não. A noiva de Cristo, ela é submissa. Ela obedece ao Senhor, ela escuta a voz do Senhor. Então, igreja do Senhor, venha orar nesta madrugada. Eu vou entrar 2h30 para estar em comunhão, para esperar os irmãos. O Espírito Santo de Deus me fez lembrar também, meus irmãos, que eu vi os demônios trabalhando de uma maneira muito rápida no mundo espiritual. Eles trabalhavam de uma maneira muito rápida. Os irmãos lembram daquele personagem chamado Flash, que levaram para a televisão. Eu lembro quando eu vi a televisão, tinha esse personagem. Eu vi eles assim, trabalhando, Satanás trabalhando e ordenando que os demônios trabalhassem numa velocidade extraordinária, porque ele sabe que o tempo está ficando
pouco está acabando o tempo, está acabando realmente o tempo, o Senhor realmente está voltando. Nós estamos vendo os sinais e o Senhor Ele quer despertar a sua igreja. O Senhor quer avivar a sua igreja. O Senhor quer levantar um povo separado, um povo santo, um povo corajoso, um povo ousado, um povo que usa as armas, um povo que não tem medo dos demônios. Os irmãos não têm ideia como os demônios têm medo de um soldado levantado pelo Senhor. Um povo realmente avivado no mundo espiritual. Hoje as pessoas têm mais medo dos demônios do que têm temor a Deus. Sendo que é o Senhor que tem a chave de Davi, da vida, da morte e do inferno. É Ele que tem a chave. Nós temos que ter temor ao nosso Senhor e não a Satanás, que já é um derrotado, está condenado e não há nada que ele possa fazer para remediar. Eu vi eles trabalhando de uma maneira muito rápida no mundo espiritual para parar o povo de Deus. Eles não estão preocupados com as pessoas que estão no mundo. Eles não estão preocupados com cultuadores de igreja. Eles não estão preocupados com aqueles que estão, aleluia, glória a Deus, aí dentro da igreja sem nenhum compromisso com o Senhor. Eles estão preocupados com aqueles que estão renunciando ao mundo. Eles estão preocupados com aqueles que realmente querem morar no céu. É essas pessoas que chamam a atenção das trevas. Aqueles que querem viver no céu. Aqueles que querem realmente viver na glória. Halamai. É este povo que incomoda Satanás. Não é um povo que está em contenda, em disse-me-disse. Não é um povo que vai para a igreja, mas não renuncia ao mundo. Não é a noiva que está com as suas vestes sujas. Quando o Senhor entrou como general de guerra dentro do meu quarto, ele disse: eu vim como teu general para pelejar por ti. Eu estava toda machucada e ele com seu sangue curou cada ferida do meu corpo espiritual, dando-me um renovo espiritual. O Senhor vai renovar as forças da sua igreja. Ele quer levantar o seu povo no jejum, na consagração. Um povo realmente avivado. Um povo realmente que quer viver, aleluia, glória a Deus, com o Senhor. Um povo que vive a doutrina do Senhor. Não com medo de ir para o inferno, mas por amor a Ele, somente a Ele. Toda a honra e toda a glória é somente para Ele. Então hoje na madrugada nós vamos estar aqui 7 madrugadas consecutivas, onde nós vamos nos desligar completamente do mundo físico para entrar na esfera e na dimensão do mundo espiritual, buscando a face do nosso general, daquele que peleja e julga com justiça a nossa causa diante dele, diante do seu tribunal. Aleluia. Então eu vou entrar 2h30 e 3 horas da manhã eu vou iniciar a oração. Se o Senhor me der graça, vou estender a oração. Aleluia. Amém, igreja? Lembre-se que é no jejum, só não pode jejuar as grávidas. Eu inicio o jejum 6 horas. Foi assim que eu aprendi com o Senhor. O Senhor não me deixa, não me permite e me instrui a não fazer campanhas se eu não estou revestida no jejum. Se eu não estou no jejum, porque Ele dá essa opção de eu fazer jejum 6 horas da tarde. Aleluia, glória a Deus. Porque eu estendo até na madrugada e só entrego no outro dia. O jejum, quem vai decidir o tempo vai ser o Espírito Santo de Deus na vida dos irmãos. O Senhor conhece a nossa estrutura espiritual. Uma pessoa que está começando a sua vida de jejum não vai conseguir fazer um jejum de 12 horas, 13 horas. Mas a tendência de um crente que leva a vida de jejum é ir aumentando esse tempo. Não ficar somente jejum de 1 hora, né? Só nessa coisa, a pessoa faz 8 anos de crente e só faz jejum de 1 hora. Porque jejum é um sacrifício. E tenho recebido relato de irmãos e irmãs que têm recebido curas através da sua vida de jejum. Através da sua vida de jejum. Crente que não leva a vida de jejum, de oração, é atingido pelos demônios. Foi como o Senhor me disse, que vai permitir aqueles crentes que não se revistam no jejum, na oração, na santidade, na separação, na consagração, seja atingido pelos demônios, porque o Senhor não dá armas para nós para estar parada. As armas é para nós usarmos, né? E obedecer ao Senhor também é usar as armas que Ele coloca sobre nós. Amém? Então, 3 horas da manhã, eu espero todos aqui para nós estarmos com o nosso general diante de nós, pelejando por nós. Amém? Eu amo os irmãos em Cristo Jesus e eu espero todos aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e Shalom.